Neste vídeo apresento trechos de um diálogo com um chat de inteligência artificial, com o propósito não de crítica ou de elogio, mas de análise e reflexão. A pergunta que fiz inicialmente se refere ao enigma de Jonathan Swift ter mencionado as luas de Marte 151 anos antes da sua descoberta, assunto que tratei em vídeo anterior. Perguntei, se as luas de Marte só foram descobertas em 1877, como é possível terem sido descritas em 1726 no livro As Viagens de Gulliver? A resposta do algoritmo foi, embora as luas de Marte tenham sido oficialmente descobertas em 1877 pelo astrônomo Asaph Hall, as suas órbitas já tinham sido previstas matematicamente alguns anos antes pelo matemático e astrônomo francês Urbain Le Verrier. No entanto, essas previsões não eram amplamente conhecidas ou aceitas na época em que o livro As Viagens de Gulliver foi escrito em 1726. Fiz então nova pergunta. Porém, Le Verrier nasceu em 1811 e o livro As Viagens de Gulliver foi publicado em 1726. Então, como você pode afirmar que Swift se inspirou em Le Verrier? O algoritmo então respondeu, peço desculpas pelo meu erro na resposta anterior. De fato, Urbain Le Verrier não poderia ter previsto as luas de Marte em 1726, já que ele nasceu em 1811. Na verdade, a menção às luas de Marte em As Viagens de Gulliver é um caso de ficção científica antecipando uma descoberta científica real. Jonathan Swift, o autor do livro, não tinha conhecimento da existência das luas de Marte, mas usou sua imaginação para criar um mundo fictício que incluía duas luas em órbita do planeta vermelho. O algoritmo ainda prossegue explanando alguns detalhes. Porém, embora seja admirável a capacidade de interpretação e de redação do algoritmo, a resposta inicial envolve dois erros. Além de Le Verrier ter nascido 85 anos depois da publicação das Viagens de Gulliver, este astrônomo previu em cálculos não as luas de Marte, mas a existência do planeta Netuno. A segunda resposta, indicando ser apenas a imaginação de Swift, é altamente improvável, pois Swift descreveu as distâncias das luas de Marte e seus períodos orbitais com grande aproximação. Porém, a resposta dada tenderá a ser aceita como uma informação verdadeira, desestimulando qualquer análise e pesquisa mais criteriosa a respeito. Apesar disto, ainda que tenhamos noção de como a chamada inteligência artificial funciona, o que está longe de poder ser chamado de inteligência, os resultados que os algoritmos apresentam de forma quase instantânea fazem concluir que estamos chegando ao estágio que há mais de 80 anos a ficção científica considerava como normal e esperado para computadores e robôs, ou seja, respostas diretas a perguntas feitas. You are a robot, aren't you? That is correct, sir. Obviamente, as respostas fornecidas não surgem do nada, mas sim de informações previamente disponíveis, como o próprio algoritmo informa nesta outra pergunta, que são concatenadas de acordo com a sua probabilidade de correlação com as perguntas feitas. Porém, as informações disponíveis, utilizadas para treinar os algoritmos de inteligência artificial, dificilmente podem ser consideradas objetivas e livres de qualquer influência dos mais diversos interesses, podendo então gerar respostas tendenciosas ou erradas. Ter as respostas apresentadas por estes algoritmos como verdadeiras sobre qualquer assunto seria um equívoco, mas é algo altamente provável de acontecer. A reprodução massiva, tanto humana como artificial, destas interpretações potencializaria o erro e o afastamento da realidade de forma exponencial, algo que, mesmo sem esses recursos, já é observável. Em geral, o algoritmo responde admiravelmente bem, como qualquer intelectual treinado e bem informado, porém incorrendo em respostas circulares que não levam a lugar algum. É o caso de quando a resposta ignora a essência da pergunta, que torna inválida a resposta dada. Mantendo esse procedimento em sucessão de respostas, em um círculo que não sai do impasse lógico de forma prática. Tudo isso faz lembrar a chamada espiral da morte que ocorre entre as formigas. As formigas deixam uma trilha de feromônio para que as outras as sigam na busca de forragem. Quando grupos perdem a trilha principal, começam a seguir umas às outras em círculos, até morrerem de exaustão. O fenômeno é um efeito colateral da estrutura auto-organizada das colônias de formigas, e foram observados círculos de 370 metros de circunferência
ou mais ou menos 120 metros de diâmetro. Similarmente, incorremos na mesma armadilha ou labirinto quando vamos do conhecido ao conhecido, presos a respostas prontas que, além de não corresponderem à realidade, não se traduzem em nada prático, nem em alternativas aos problemas cruciais que enfrentamos como indivíduos e como espécie. Certamente não seria razoável ter a expectativa de que algoritmos de computação pudessem trazer soluções aos problemas referidos. Mas é comum ter essa expectativa em relação à ciência, como se as ferramentas criadas através dela pudessem resolver todos os problemas da humanidade. Devemos ter em conta que as ferramentas que criamos, como no caso a chamada inteligência artificial, dizem muito sobre nós mesmos. Então, embora que estes recursos computacionais tenham um enorme potencial de uso, talvez os julguemos como inteligentes somente por nós mesmos termos abdicado de alguns atributos fundamentais da inteligência humana. Se tem interesse no tema apresentado, inscreva-se, assista aos outros vídeos do canal, deixe seu like e comentário. Até o próximo vídeo.